A graça e a paz do Senhor. Se você tem a sua Bíblia, Salmo 37, por favor. Salmo 37. Você acha que está um pouco baixo? Tá. É um salmo muito conhecido e que tem muitas lições. Nós vamos ler só uma parte do salmo, não ele todo. Então, o Salmo 37, se você está com ele aí, é um salmo que Davi escreveu e diz assim: Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo eles secarão. Como a relva verde, logo eles murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros e nem daqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus eles serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a herança eterna. Um pouco de tempo e os ímpios já não mais vão existir. Por mais que você os procure, não os encontrará, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno dela. Ok? Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, fale conosco nesse dia. Mais uma vez nós te pedimos, por meio da tua santa palavra, perdoe os nossos pecados e nos abençoe para que nós de fato possamos ser edificados pela sua palavra, que é maravilhosa, poderosa. Ó Deus, é um instrumento que o Senhor nos deixou para aumentar a nossa fé, para, ó Deus, nos dar entendimento, direção, correção. A sua palavra é maravilhosa. Assim nós oramos, ó Deus, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Davi, então, é esse personagem histórico. Eu só quero te mostrar em que etapa a gente está, né? Porque Davi ele é conhecido com 17 anos, pastor de ovelha, o filho mais novo de Jessé, né? Ali ele vai compor o Salmo 23, que é o salmo, né, talvez mais conhecido da Bíblia, que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ali ele vai compor um salmo enquanto ele é pastor, ele cuida das ovelhas do pai, né? E de fato ele trabalha como um pastor e ele escreve um salmo, né? Assim, basicamente é um salmo onde ele usa a vida dele, né? E o trabalho que ele tem de forma metafórica para falar sobre o Deus que é grandioso e que nos trata como pastor. Davi ele passou muitas dificuldades na vida dele, ele foi perseguido muitas vezes por causa da fidelidade que Deus tinha com ele. Por Deus o abençoar, por Deus o estar com ele, ele atraiu a inveja de muitas pessoas, a maldade de muitas pessoas, e ele teve que passar longos períodos da vida dele isolado, em cavernas, em desertos, em terras estrangeiras. Ele ficou, então, muito tempo sem ver a família dele, os irmãos dele, o próprio povo de Israel, mesmo ele sabendo, com 17 anos, que ele seria o futuro rei de Israel, logo depois que Saul fosse morto. Mas mesmo assim ele passou por isso. Então ele vai escrever aqui o Salmo 37, numa época em que as pessoas ruins elas estão triunfando. Uma época em que as pessoas más elas estão fazendo coisas e parece que tudo está dando certo. E a gente vai encontrar esse tipo de coisa várias vezes na Bíblia, e nós vamos encontrar esse tipo de coisa que várias vezes homens e mulheres muito fiéis passaram. Eles faziam tudo certo, mas eram perseguidos, viviam praticamente, né, na mendicância, precisando de coisas básicas como comida. Eles tinham muitas vezes que ir para terras estrangeiras, que era uma humilhação
sem tamanho ir para uma terra estrangeira para ver se de alguma forma eles conseguiam alguma coisa para comer. Então eles se deparavam com situações assim, onde eles estavam em necessidades básicas e ao mesmo tempo eles olhavam para pessoas que eram muito más, que lutaram contra ele, que Deus tinha dito para ele, olha, você vai ter vitória contra essas pessoas, mas ele olhava e essas pessoas só triunfavam, só cresciam, só ganhavam batalhas, só se tornavam mais ricas, só se tornavam mais poderosas. Então, esse sentimento ficava no coração dessas pessoas. Como que Deus, ele me dá uma palavra de que eu vou vencer esses adversários? Como que Deus me dá uma palavra de que vale a pena fazer o certo? Como que Deus me dá uma palavra que vale a pena acreditar nele, sendo que quem acredita nele sofre e quem não acredita, triunfa? Então, este é a temática aqui do capítulo 37 que Davi, então, levantou. Mas aqui ele já tem os olhos fixados em Deus de uma maneira diferente. Ele não faz essas perguntas primárias no sentido de que, se Deus faz coisas boas por pessoas ruins, então eu quero ser uma pessoa ruim também. Não. Ele já está escrevendo como um professor, não como um aluno mais. E é como se ele quisesse ensinar para as pessoas que vão ler ele, no Salmo 37, como a gente deve lidar com essas situações quando a gente passar por elas na nossa vida. Porque isso é fato. Hoje em dia a gente pode perceber. Quando você faz alguma coisa correta, dificilmente você vai chegar mais rápido do que quem faz de forma incorreta. Quando você tenta manipular as coisas, dificilmente você vai chegar mais rápido do que alguém que está sendo puro de coração e fazendo as coisas passo a passo. Isso só vai acontecer se Deus tiver um projeto muito grande e for fazer de forma específica. Mas como o Deus que nós servimos é um Deus de passo a passo, e quando a gente fala de pessoas ruins, nós estamos falando de pessoas que pulam processos, pessoas que não andam passo a passo, eles pulam processos, eles puxam o tapete das pessoas. Então, basicamente, aqueles que são ruins, eles avançam mais rápido do que os que são bons. E a gente se depara, então, com essa questão dentro do nosso coração, que é um eterno sofrimento da nossa alma, que é o fato de nós crermos num Deus tão grande e estarmos sendo vencidos por pessoas tão pequenas. Eu não sei quantas vezes você já pode ter pensado nisso, mas a gente olha para a nossa vida e a gente vê o tamanho do nosso Deus, sabe tudo que Ele pode fazer por nós, sabe que Jesus veio e entregou a sua vida por nós. E às vezes a gente é vencido por uma pessoa, sabe, que tem um sentimento tão pequeno no coração como uma soberba, um egoísmo. E às vezes a gente vai orar e a gente diz, Senhor, o Senhor é tão grande. E essa pessoa parece que ela consegue mexer com coisas que podem desestruturar a minha vida. Uma pessoa tão pequena, uma pessoa com um sentimento tão podre, parece que ela consegue mexer na minha vida mais do que o Senhor nesse momento. Eu sei que o Senhor é grande, mas essa pessoa agora ela está conseguindo mexer comigo de uma forma, está conseguindo me desequilibrar. Então a gente passa por momentos em que as nossas orações são mais ou menos assim. Mas aí Davi ele vai dizer o seguinte, olha, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Ele vai falar uma coisa então muito importante, que é a gente não se aborrecer por causa dos maus. Quando você olhar para uma pessoa má, quando você olhar para uma pessoa invejosa, você não deve olhar e dizer, como ele disse, achar que aquilo ali de alguma forma existe algum lucro. Por que eu digo isso? Porque como a gente vive num mundo acelerado, num mundo materialista, num mundo capitalista, a nossa tendência é colocar os resultados materiais como sendo o crivo da aprovação de Deus. Então, tipo assim, se essa pessoa
conquistou mais bens materiais mais rápido é porque Deus está com ela. É que a maioria das pessoas pensam é assim, né? Mas não é. E aí o que acontece? Se você me perguntar, pastor, o que a Bíblia fala sobre inveja? Porque aqui ele vai citar um tema que é muito presente na vida dos cristãos. Os cristãos estão sempre assim, orando, Senhor, tira a inveja da minha vida e tal. E uma coisa que eu percebo assim é que a Bíblia ela fala muito menos de inveja do que os cristãos, sabe? Os cristãos falam muito de inveja, no sentido assim, acho que a minha vida está dando errado porque alguém está me invejando, está botando o olho, aquela coisa, né? Bem dos avós, meteu o olho no sabão, o sabão caiu, e aquelas coisas todas. Mas se você falar de inveja, o que a Bíblia diz é o seguinte, aquele que tem inveja, os seus ossos começam a apodrecer. Então, biblicamente, né, a inveja ela não fala de forma ativa de que um invejoso ele vai ter algum tipo de benefício, né, colocando essa inveja em alguém. Não fala de nenhum tipo de benefício dessa forma. Fala o contrário, fala que quem alimenta essa inveja vai ter os seus ossos, então, que vão começar a apodrecer por dentro, né? É uma forma, então, de sofrimento oculto. Davi vai falar sobre isso, né? Ele vai até citar que na época que ele não confessou o pecado dele, é como se os ossos dele começassem a apodrecer por dentro, né? Era uma grande dor que ele sofria. Então, a inveja não é algo para você ter medo de alguém estar jogando contra você. É algo para você olhar para o seu coração e ver se você não está jogando isso em alguém. Entende? Davi disse, nós estamos numa posição hoje difícil. Porque existem homens que são maus e estão com saúde, estão prosperando, estão injustiçando pessoas, né? Fazem com a sociedade, roubam a sociedade, estão no poder, mentem, desmentem, fazem o que quer, acham que todo mundo é idiota e continuam lá gastando dinheiro, né, dos impostos das pessoas. A gente olha para tudo isso, então, e o que acontece? O nosso coração começa a tremer de raiva e de inveja, nesse caso aqui. Não a inveja que você quer estar lá fazendo o que eles estão falando, mas a inveja é um sentimento de raiva incubada, de que você queria que essas pessoas saíssem de lá para que de alguma forma as coisas pudessem crescer. A inveja é isso, sabe? Ela é bem parecida com a cobiça. O que é a cobiça? A cobiça é você virar e dizer, eu quero o que é o do outro. Por quê? Porque o outro não está sabendo usar da forma certa. Então eu quero o que é do outro porque eu vou usar melhor do que ele. A inveja, então, tem todo esse potencial, né, de ódio, de raiva dentro, misturado. É uma coisa, então, muito maléfica mesmo, muito ruim. E aí, então, eu preciso te lembrar que aqui esse Salmo de Davi é um salmo de graça. Porque tem muita gente que tem uma dificuldade grande em achar que Deus ele mudou. Tipo assim, no Antigo Testamento Deus ele mandava matar e no Novo Testamento tem que perdoar. Gente, Deus sempre foi, né, o Senhor. A verdade é que há um progresso na história, né? Jesus Cristo ele ia vir desde ali do Adão e Eva depois do pecado, já foi prometido que Jesus iria vir e as guerras aconteceram, Deus deu ordem para guerras, mas sempre houve uma revelação progressiva de Deus até se chegar em Jesus. E você vai vendo então que esses profetas, esses reis, eles sempre vão entrando então na direção, né, desse chamado de Cristo, que é um chamado de graça, que é um chamado de amor, né? Então, eu não sei se todo mundo ouviu, mas eu vou repetir o que eu disse aqui há alguns cultos atrás, tinha alguns pastores conversando, e eles conversavam e diziam assim, na Bíblia tem textos, por exemplo, nos Salmos, em que os salmistas eles estão com tanto ódio no coração, que eles dizem assim, Senhor, mata os nossos adversários, coloca câncer dentro do estômago deles, né? Quebra a mandíbula dessas pessoas. Aí esses pastores estavam na internet fazendo a gente tem que orar assim, né? Senhor, quebra a mandíbula do Lula, coloca câncer no intestino dos caras do Supremo Tribunal Federal.
E aí virou assim, virou uma guerra na internet. Aí uns pastores defendiam, tem que botar os câncer mesmo, outros defendiam, que isso, né? Jesus Cristo é amor, a gente não foi chamado para fazer essa oração. Qual é a resposta? A resposta é: a gente não foi chamado para fazer esse tipo de oração, não, gente. Tá? A gente não é idiota e a gente não fica só falando de paz e amor, mas não existe isso na Escritura. Tá? Não existe. Nós caminhamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que mandou a gente amar os nossos inimigos. Né? Jesus estava sendo morto e ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Então, esse salmo aqui de Davi é o quê? Ele está passando por uma grande luta em volta dele e ele vai dizer: pessoal, não vamos deixar o nosso coração ser dominado pelo mal nem pela inveja. Não vamos deixar isso acontecer. Entende? Ele já está sendo guiado, então, por essa obra graciosa, que é a obra de Cristo. E não é fácil seguir a Cristo justamente por causa disso, né? As coisas não são fáceis. Mas o salmista também vai trazer o acalento, que é o que a Bíblia cita em Gálatas capítulo 6, do verso 7, que é: Deus, ninguém pode zombar de Deus. O que o homem plantar, ele vai colher. E é o que ele vai dizer aí no versículo de número 2. Pois assim como o capim logo seca, assim também como a relva verde logo murcharão. Então ele vai dizer o seguinte, que essas pessoas ruins, essas pessoas que fazem coisas terríveis, naturalmente elas vão murchar, naturalmente elas vão acabar, e não cabe a nós colocar a mão nelas, mas a gente precisa deixar com que elas sejam tocadas dia a dia pelas próprias consequências dos seus pecados e pela própria mão oculta de Deus que age. E aí não é o que eu vou agir. E aí eu preciso te lembrar o que Davi fez. Saul mandou matar Davi de forma covarde várias vezes. Davi dormindo, ele mandou os caras entrar no quarto, matar várias vezes, fez coisas horríveis com Davi. E Davi, por 2 vezes, ele teve a chance de matar Saul, assim, o Saul lá apagado, dava para ele matar tranquilo. E Davi, ele um dia entrou na caverna, Saul estava dormindo lá com o exército dele, ele pegou na capa, né, a capa que o rei usava, Saul, quando ele pegou na capa, o coração dele tremeu. Ele fez uma oração e disse: Senhor, ai de mim de tocar no seu ungido. Esse homem é mau, esse homem não presta para servir o Senhor, o Espírito Santo já saiu dele, mas não vou ser eu que vou derrubar esse homem. Se o Senhor quiser, o Senhor derruba ele. E ele saiu dali. E ele nunca tocou em Saul. Saul morreu depois de ter feito um monte de bobagem na vida. Só depois disso que Davi virou rei. Então não foi pelas mãos de Davi que Saul caiu. Foi pela própria consequência dos seus atos e por causa da justiça de Deus que chega uma hora ou outra. Então eu preciso te relembrar disso. Olha, Deus não faz só justiça depois que tudo acabar. A justiça também acontece no mundo temporal, tá? Então, o que a gente planta, vai havendo colheitas ainda em vida. Agora, a colheita máxima e a mais assustadora é óbvio que é a final, que é a pessoa ir para o reino do inferno, e morar no inferno por toda a sua eternidade. Então, isso realmente é o pior de tudo. Então, não coloque as suas mãos sobre os maus, mas entenda, né, que as mãos de Deus estão sobre eles. Não adianta, eles podem sorrir com o canto da boca, né, debochar, podem fazer muitas coisas, sabe? Quando eu falo isso aqui, é como se eu pudesse perceber quantas vezes a gente não passa por coisas assim que são extremamente humilhantes. Né? Você está cruzando o corredor com alguém, e alguém falar uma palavra que é para te desestruturar, um sorriso de canto de boca irônico que é para mexer com você. São assim coisas que são podres para despertar o pior que tem, sabe, dentro de nós. Você já percebeu isso? Que dentro de nós existem coisas ruins, nós somos pecadores. E parece que, de certa forma, existem essas pessoas ruins que elas têm esse tipo de sensibilidade de despertar o pior que há dentro de nós, sabe? O que nos faz ter uma reação
horrível. Mas nós precisamos então fazer muito igual Davi fez, que é o quê? Que é olhar para o Senhor. E aí ele vai dizer o quê? Verso aí que é importante. Ele vai reafirmar isso aqui pelo menos 5 vezes, usando palavras diferentes. No verso 3 ele diz aí, ó, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. O que Davi está dizendo é o seguinte, olha, vai ser muito difícil tirar os olhos dessas pessoas. Por quê? Porque alguém que, alguém que mexe com você de forma ruim, alguém que faz coisas ruins, alguém que de alguma forma, mexe com toda a estrutura de outras pessoas e aquilo ali, você sabe que é uma maldade, aquilo ali mexe com o seu coração. Vai ser difícil você parar de olhar para essa pessoa. Por quê? Porque é mais fácil guardar, certo? Alguma coisa que seja amarga do que alguma coisa que seja doce. E aqui o que Davi está dizendo é o seguinte, olha, nós precisamos olhar para Deus, confiar em Deus. Então é como se alguém estivesse tentando te arrebentar e o seu coração está constantemente, pensando nessa pessoa e você está odiando essa pessoa, Pensa no Brasil, por exemplo, O ódio que a gente sente de tanta gente mentirosa que enganou as pessoas que estão no governo, Então pensa nisso, aquela coisa assim que quer destruir a gente quer pensar naquilo toda hora, mas aí Davi diz assim, você precisa olhar para o Senhor, você precisa colocar o seu coração em Deus, não vai adiantar nada você passar os seus dias, os seus momentos, com esse tipo de emoção, com esse tipo de sentimento. Você vai estar só perdendo tempo e não vale a pena ser dessa forma. Então ele vai dizer que o quê? Que nós devemos confiar no Senhor e fazer o bem. Então, essa é a nossa parte. Enquanto as pessoas estiverem fazendo mal, a gente corre atrás para fazer o bem. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho. Às vezes você vai pensar que o bem que você está fazendo, que ele ele traz 1% de benefício, em contrapartida a alguém que faz o mal, que consegue fazer o mal em proporções gigantescas. Então, tipo assim, poxa, o que eu faço é tentar limpar um litro de água e alguém vem lá e joga 100 litros de água suja, e o meu trabalho parece ser em vão. Eu quero limpar, em contrapartida alguém quer sujar. Mas as Escrituras nos chamam para fazer isso, Nos chamam. A Bíblia diz assim, ó, quem é sujo vai continuar a se sujar até o final dos tempos. Quem é limpo, está em Cristo, vai continuar a se limpar até o final. Então, a gente é chamado para fazer isso, É aquele negócio. A gente sabe que a gente vai dormir todos os dias, mas tem que levantar e arrumar a cama, Para no outro dia dormir. A gente sabe que vai ter que escovar os dentes depois, mas a gente escova agora. E depois também. Então, amanhã eu escovo. Não dá para fazer isso. A gente precisa fazer o bem todos os dias, de forma pequena, consistente, porque isso é o que Deus diz. E aqui tem uma coisa interessante, porque no Antigo Testamento tem muitas promessas que são só para Israel. E tem muita gente que confunde isso, por quê? Porque Deus tinha muitas promessas materiais para Israel, e muita gente confunde e traz essas promessas para si. Vamos dar um exemplo? Tem um texto bíblico que diz assim, que no lugar da sua vergonha, Deus te dará dupla honra. Às vezes as pessoas pegam esse texto e vai dizer, não, Deus vai me dar dupla honra. Não, ali Deus está dizendo especificamente para Israel, que foi derrotado nas batalhas, que o Senhor devolveria a terra de Jerusalém e eles receberiam dupla honra. Agora, esse salmo de Davi aqui, que é um salmo de sabedoria, Você vai ler, depois vai entender isso melhor. É um salmo onde o próprio Davi está mostrando que através dessas atitudes de fé e de sabedoria, nós vamos também herdar coisas nessa terra, não só no céu. Aí é o que ele disse aqui, confie no Senhor, faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Isso aqui de fato é para nós. Fazer o bem, ser uma mulher de bem, ser um homem de bem, ser uma pessoa que foge da aparência do mal, vai fazer você viver em segurança. Vai fazer você habitar, então, com tranquilidade.
Verso 4, deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Olha, essa palavra deleitar-se quem melhor traduziu isso foi o pastor John Piper, que é um pastor americano. Deleitar-se no Senhor é você sentir grande alegria pelo fato de Deus existir e por Ele estar vivo. Deleitar-se é como se você chegasse numa festa de aniversário que fosse do seu filho e você vem com aquele monte de presente para dar para ele e o seu filho vai e te abraça e ali você ajoelha, vocês caem junto, você está se deleitando dessa situação. Aqui, então, quando Davi diz, ele está dizendo assim, para que a gente vença esse desejo da gente querer ter inveja ou ódio dos homens maus, a gente tem que se deleitar no fato de que Deus existe, de que Deus deve ser desfrutado, né? Desfrutar Deus é não só entrar em oração para pedir ou para orar por alguém, mas é você desfrutar, né, da presença daquele que tudo é, daquele que tudo pode te esclarecer, te responder, te trazer paz, de você ficar ali no momento em que não dá para outra pessoa preencher. A gente sabe, existem momentos que a gente quer ficar, quem tem um animal, quer ficar só com o animalzinho, outros quer ficar só com o companheiro, outros quer ficar com os filhos, outros só estudar. Mas sabe, olha, quando a gente entende que Deus é um ser, Deus é uma pessoa, Ele não é uma força, né, no sentido de uma força, uma energia. Deus é um ser, né? E quando a gente entende isso e a gente começa a ter esse relacionamento pessoal com Ele, a nossa vida muda bastante. Porque a gente não entra mais na oração só para ter que aprender alguma coisa para ensinar para os outros. A gente não entra na oração só para cumprir um compromisso. Não, é para a gente se deleitar, né? É para a gente conversar, é para a gente ficar junto com essa pessoa. Então, entenda isso, né? Jesus, Ele existe, nosso Deus existe para você desfrutar da presença dEle, não para ser obrigado a ter que orar. Vamos aqui rapidinho, porque hoje nós temos a ceia. O verso número 6, enquanto ele fala sobre o deleite, né? O verso número 5, depois dele falar sobre o deleite, ele ainda vai fazer essa promessa, que é o Senhor atenderá aos desejos do seu coração. Isso aqui eu preciso falar só um pouquinho, isso é tão interessante que um filho que se deleita no pai, ele não se preocupa com presentes, sabe? Porque um filho que se deleita no pai, um filho que obedece ao pai, um filho que ama a presença do pai, um filho que ama ser aconselhado pelo seu pai, não é um filho que tem problema com presente, sabe? Porque não é esse negócio de obedecer o pai é um sargento e o filho é um soldadinho, não, mas para perceber, né? Por exemplo, quando você tem um filho e esse filho ele ama a sua presença, de você que é pai. Esse filho, sabe, ele ama ouvir os seus conselhos. Esse filho ama te agradar. Quando você precisa de alguma coisa, você chega, pai, eu gostaria muito que o senhor me desse um dinheiro que eu queria ali. Não é problema mais. Porque a verdade é que esse relacionamento ele é tão abençoado, né? Existe um deleite tão grande de um para com o outro, que os presentes, eles se tornam o quê? Eles se tornam parte dessa grande felicidade, desse grande amor de Deus para com os seres humanos. Então a gente já não fica mais naquele negócio, Deus, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me abençoar. Não, a gente já lembra da palavra que diz, busca o reino, o resto Deus acrescenta. Ele é meu pai, o rei vai acrescentar tudo que for preciso na hora certa, né? Então, tente pensar em Deus dessa forma, porque senão é bobagem da nossa parte, querer forçar para Ele nos abençoar. Viva Deus, o resto acontece. É como a relação de um filho com um pai terreno, humano, né? Verso número 6, então, 7, ele vai dizer, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, ele agirá, ele deixará claro como a alvorada de que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Aí ele vai dizer, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros.
e nem com aqueles que maquinam o mal. Isso aqui é muito bonito. Ele vai falar isso só nesses 2 últimos versículos que eu li 4 vezes. Confia no Senhor, entrega para Ele, sabe? E ele vai repetir pela 2ª vez, olha, não se aborreça com os maus, não. Não se aborreça com os homens violentos, com aqueles que praticam a maldade, sabe? Tire os olhos dessas pessoas, pare de olhar para essas coisas, sabe? Volta os seus pensamentos para Deus, volta o seu olhar para o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque é isso que vai mudar totalmente a sua vida e a sua história. Então, esse salmo aqui, ele só é perigoso de ser pregado em igrejas onde as pessoas não querem nem saber de Deus, onde as pessoas só querem ir lá na igreja porque elas querem fazer a campanha da vitória e pegar no final do culto um lenço e vai pegar aquele lenço e vai passar na casa e vai ter bênçãos. Esse salmo aqui não dá para ser lido numa igreja dessa, porque o povo vai usar esse texto e vai dizer, Deus está dizendo que vai dar tudo que está no seu coração. Deus está aí dizendo que se você confiar nele, ele vai te dar tudo. Não é assim que funciona. Não é? A gente sabe que o texto, então, está falando sobre isso, sobre uma convergência, ou a volta do ser humano, a volta da mentalidade humana para a mentalidade que Deus quer que a gente tenha. Que no caso pare de odiar as pessoas ímpias, pare de ter inveja dos maldosos. Eles estão nas mãos de Deus, e Deus é quem vai tratar com eles. Enquanto tudo isso está acontecendo, nós vamos continuar fazendo bem, nós vamos continuar desfrutando a presença de Deus, nós vamos continuar vivendo para a glória do Senhor. E Ele vai continuar cuidando de nós, Ele vai continuar nos dando oportunidades. Não é? Então, eu quero encerrar aqui para fazer uma oração antes da ceia, dizendo que, por mais uma vez, o Senhor disse, então eu quero reiterar, por mais uma vez, o Senhor disse, descanse o seu coração e tenha paciência e não se aborreça com os maus. Então eu quero que você preste bem atenção nisso. Quando Deus ele fala mais de uma vez uma coisa no mesmo capítulo, é porque Ele quer reafirmar. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil parar de pensar em pessoas que são bandidos e que estão na internet, por exemplo, postando as suas viagens de luxo, as suas compras luxuosas, e todo mundo sabe de onde que sai o dinheiro. Não é fácil tirar os olhos disso, né? Não é. Isso gera muita indignação, isso gera muita coisa ruim, isso vai para o lado da inveja também. Então, o que a gente precisa fazer é isso. Da mesma forma como ele repetiu 2 vezes, é difícil, ele repetiu aqui mais de 4 vezes. Mas entrega o caminho a Deus, descansa o coração no Senhor, tenha paciência, né? E Deus vai estar cuidando de você. Então, se por 2 vezes é difícil tirar os olhos dos maus, né? Quando a gente luta e por 6 vezes a gente vai de forma contrária, a gente alcança e a gente é abençoado. Então, essa é a palavra de Deus para nós. Você pode só reclinar a sua cabeça para a gente fazer uma oração. Se você puder, faça uma oração por você mesmo sobre isso. Isso é muito importante a gente levar para a nossa vida. Mas muito mesmo. Senhor Jesus, não existe perfeição em nós, é por isso que nós somos tão abertos em falar sobre essa palavra, porque não existe nenhum de nós que estamos aqui que nunca teve inveja de uma pessoa do mal, mas que parece que conquista tudo, parece que tudo que faz dá certo. Não tem um de nós que nunca parou para refletir sobre isso, que achou tudo injusto, que até indagou o Senhor dizendo, Deus, como é que pode uma coisa dessa? E houveram pessoas que te indagaram, Senhor, nas Escrituras, também dizendo, Jeremias, ele orou ao Senhor, Senhor, eu falo a tua palavra constantemente e eles batem em mim, me jogam dentro do lamaçal, eles me prendem. Enquanto isso, os outros homens parecem que prosperam, têm saúde, têm riquezas, mas eu estou falando o que a tua palavra me manda falar. Senhor, às vezes é difícil, porque te obedecer parece que não traz retorno. No presente momento,
porque o Senhor trabalha com sementes. O Senhor coloca sementes nas nossas mãos. E essas sementes precisam ir sendo plantadas. E como diz no livro de Tiago, a gente precisa ter a paciência de um agricultor que arou a terra, plantou a semente, esperou até que a chuva viesse, esperou com que as raízes se fortalecessem, esperou até que ela começasse a nascer e brotar da terra, crescesse, ganhasse a sua força, ganhasse as suas folhas, até chegar aos seus frutos e até chegar o momento da colheita. Ajude-nos a entender, Senhor, que o Senhor só não nos abençoa mais rápido porque o Senhor quer nos abençoar com estrutura. Quem recebe muito fruto sem ter estrutura de raiz, de tronco, de folhas, na verdade morre antes da hora. Os frutos só vão servir para ser comidos por bichos. E não vai haver a possibilidade desses frutos serem dados uma vez mais, porque já houve a morte definitiva dessa árvore que nasceu. Então nos ajude a entender isso, Senhor, que tudo que o Senhor faz não é só pensando no agora, mas é cuidando de nós em todo o processo. Muito obrigado por isso, Senhor. Aceita o nosso cântico nesse momento antes, ó Deus, de passarmos para a ceia. Muito obrigado. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, querido está. Deus criou seu filho amado para morrer em meu lugar. Não sofrer porque os pecados, por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele viveu, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Graças a Deus, amém? Vamos passar para a ceia, então. Nós vamos orar pelos elementos. Eu pedir para quem vai vir,
Pastor Jeová, Pastor Caio.